Na frequência do amor, sinto o cheiro, vejo a cor. Na frequência do amor, ouço canção, sinfonia. Na frequência do amor, sei que sozinha nunca estou. Na frequência do amor, respiro paz, sou poesia. Olá, eu sou Maria Lucia, esse é o programa Poesia de Corpo Inteiro e esse poema que eu acabo de recitar se chama Sintonia, está no meu e-book Pérola, Sol e Mar. E eu inicio esse programa na melhor sintonia com 3 artistas amazônidas maravilhosas que vão dividir essa roda aqui comigo. A escritora, ilustradora e jornalista Leila Leong, a artista plástica Laís Borges e a artista visual Shermi Ferreira. E eu vou pedir para cada uma de vocês se apresentar e trazer também uma palavra aqui para a nossa roda. Leila. Eu sou escritora, meu nome é Leila Leong, meu nome é artístico. Escrevo há muito tempo e a entrada hoje aqui nesse estúdio de TV foi para mim uma volta no tempo, porque eu já trabalhei aqui durante muitos anos, quando o Renan Freitas Pinto foi o diretor dessa televisão, onde eu exercia o meu lado jornalístico de imagem de TV, não é? Porque eu fiz uma pós-graduação em direção e produção de TV nos Estados Unidos, não é? Mas eu vou falar aqui da minha carreira literária e vou abrir a palavra com um trecho que abre o meu livro, O Segredo da Velha, o livro que eu lancei mais recentemente. Então, eu vou ler o primeiro trecho dessa história. Aqui. Eu inicio o texto assim. O vento frio da madrugada atravessava as folhas, roçando de leve a superfície da água, quando a velha saiu de casa, encostando a porta sem fazer barulho. Desceu vagarosamente a escada feita de troncos cortados ao meio e olhou para o rio encrespado, onde pequenas ondas prateadas brilhavam sob o efeito da luz da lua, que se despedia do céu depois de ter reinado absoluta a noite inteira. Muito obrigada pela sua palavra. Laís, pode se apresentar e trazer a sua palavra? Bom, meu nome é Laís Fernanda Borges, sou jornalista, atuo aqui nessa casa como produtora. Também eu sou artista visual e a poesia sempre esteve comigo. As letras me trouxeram, inclusive, não somente o sustento da alma, mas até eu posso dizer que eu sou uma privilegiada por fazer algo que eu gosto. E no fim das contas, as letras me suprem em tudo por meio da escrita no jornalismo. Mas já que a questão é se apresentar, me apresentarei desta maneira aqui. Não sou poeta, sou poesia, daquelas rascunhadas num guardanapo amassado numa noite de boemia. Não sou poeta, sou poesia, cheia de sentimentos, predominando a melancolia. O céu azul contrasta com a minha imensa apatia, intensificada pelo calor do dia. A insatisfação reina em meu peito, reflexo das asas cortadas. As pálpebras abrem e revelam as tarefas que são cobradas. Inveja daquele passarinho que no galho descansa, indiferente ao felino que o espreita. Bata as asas, vá embora. E assim sua lembrança evapora como cada dia da vida em rotina. É isso, gente. Shermi. Nossa, ser a última depois disso é complicado. Para quem não me conhece, eu sou Shermi Ferreira, eu sou artista urbana daqui da cidade de Manaus, eu faço grafite há 18 anos. Eu sou a primeira mulher a pintar um prédio, né, que é pintar uma empena na região norte, uma empena solo, né, que é ali perto do Cassina, que eu pintei o prédio. E também sou a primeira artista indígena, que eu sou indígena do povo Cocama. E a minha linha de trabalho é falar sobre as mulheres, né, indígenas, as mulheres ribeirinhas, as mulheres amazonenses, e principalmente nessa narrativa de mãe, porque linko junto com a mãe natureza, com a mãe terra, e principalmente, né,
é esse momento que a gente está vivendo, né, que a gente podemos ser a última geração que vai salvar a floresta amazônica. Então, trabalho muito nessa narrativa. Eu sou produtora cultural, eu faço festivais de grafite. Né, eu sou a primeira a fazer um festival de grafite internacional no Brasil, que acontece em São Paulo. E fiz o primeiro internacional da Amazônia Legal, né, tanto no Brasil quanto em outros países, que se chama Iapai Waina, que no povo Pocama significa Levanta Mulher. E sou produtora da primeira revista de grafite feminina no mundo. Então, a gente está na nossa segunda edição e a gente está conseguindo exportar para outros países. Como ela é a primeira, ainda está em português, mas a nossa intenção, na terceira e na quarta, ela seja em inglês e em espanhol também, porque estamos no país latino. E a gente conseguiu, esse ano, lançar na Bienal do Livro, a revista. Assim, a primeira livro ou revista de grafite lançado dentro de uma Bienal. Eu não sou poeta, então vou fazer só uma citação. Uma palavra que te inspire. De um artista americano, ele é minimalista, o Richard Turek, que é assim: quando estou conectado com a minha arte, estou livre de mim mesmo. Então, é o que fala muito sobre nós, artistas, quando está produzindo. Sim. Que a gente se livra de nós e acaba que entra no outro mundo. E assim, Leila, o que te inspira a entrar nesse outro mundo? O que inspira a arte de vocês? Pois é, ela falou uma coisa muito importante. Vou dar um exemplo aqui prático do cotidiano. Durante a pandemia, eu escrevi esse livro e lancei. Virtualmente, né? Fizemos um lançamento virtual. E o que me salvou foi justamente a arte. Ou seja, eu moro sozinha, tenho um estúdio, um dos quartos do meu apartamento, se transformou num estúdio, que metade é de literatura, onde fica o computador e tudo, e para cá é das minhas ilustrações. Então, nesse período foi o que eu mais trabalhei. Mas criei também, justamente, como ela falou, para fugir dessa realidade e entrar em outro barato, vamos dizer assim, né? Porque é isso que você sente quando você está criando. Sim, né? A gente se transporta. E você, Laís, o que te transporta? O que inspira a sua arte? Olha, a minha arte tem muito a questão do cotidiano, uma certa criticidade que, inclusive, na minha parte plástica, gosto muito de falar do feminino. Trabalho tanto assim a questão das mandalas, quanto de rostos, grafismos e assim sucessivamente. E tanto que a questão afro entrou na minha série sobre os orixás, né? Mas assim, o que me motiva é justamente essa coisa que a Leila falou, e ela também, a Sherme, sobre a questão de me tirar do mundo. Justamente esse poema que eu trouxe foi algo que escrevi durante a quarentena, né? Inclusive, esse livro aqui, todinho aqui, que é a última antologia que Formas em Poemas lançou, foi algo que fizemos durante a pandemia. E, infelizmente, a nossa amiga Ana Peixoto não pôde vê-lo pronto. Então, foi toda uma articulação, cada um na sua casa, mas, mesmo assim, a gente não deixou de produzir. Né? Muita produção mesmo nesse período. Também foi um período, acho que eu mais produzi. Não é? Sim, que eu mais produzi. E como Manaus, o Amazonas, aparece na obra de vocês? Você, Cher? Como eu trabalho muito fora de Manaus, então eu sempre tive muito medo de, sim, faz muito pouco tempo que eu tomei a retomada indígena de me reconhecer, até pelo tudo que a gente carrega, assim, de um discurso branco, racista, de a gente não se reconhecer como negro, se reconhecer como indígena. Mas eu também tinha muito medo de ir para fora e não ser reconhecida como amazonense, né? Eu lembro que um tempo eu fiquei na Bahia e todo mundo achava que eu era do Sul, por causa do meu tom de pele. Eu falava que eu não era, que eu sou amazonense, e o orgulho que eu tenho de ser amazonense. E também muito discurso xenofóbico que temos na nossa região. É muito mais difícil enxergar a nossa região. Então, como eu estou muito para fora, então eu tento levar Manaus, não só no meu linguajar,
ou como no artesanato, mas sim no meu trabalho. E principalmente levando as mulheres. Acho que a base da sociedade amazonense são as mulheres. A gente vê as mulheres em várias regiões, assim, na política, na arte, nas ruas, né, as trabalhadoras, né, no porto de Manaus. Então, assim, eu trago o Amazonas, né, tanto nessa questão do indígena dentro da cidade, como também dos povos ribeirinhos, para outras pessoas, outros espaços, conhecer a nossa região e olhar para a nossa região também. E tirar todo esse olhar que é sotemato, ou que a gente não tem isso, ou não tem cultura. Porque, assim, eu organizo festivais de grafite. E eu lembro que uma vez eu conversei, e aqui eu fiz um festival, o primeiro festival de grafite feminino na região norte, para mulheres, em 2008. Algo que não acontecia em São Paulo ainda. Então, quando eu fui em São Paulo, as pessoas perguntavam como nós aqui em Manaus fazíamos grafite. Como temos não um tivesse... protagonismo feminino Sim. muito grande nas artes, né? Amazonas, né? O nosso estado tem esse protagonismo. E você, Leila, a sua arte, né? Os seus livros têm muito essa questão, né? Da natureza, da nossa... Inclusive, essa história aqui, porque eu escrevi durante muito tempo para literatura infantil. Aí resolvi passar para infanto-juvenil, né? E aqui, como eu estou envelhecendo, eu já fiz esse livro sobre a condição da mulher que mora dentro da floresta, que vive dos produtos ali da floresta, que a floresta oferece, como que essa mulher vive, né? Então, até engraçado que quando foi lançado esse livro, teve um lançamento assim com jornalistas e tal, e um deles deu uma opinião muito estranha, porque ele disse assim, mas como é que a Leila Leon, uma mulher urbana, que está sempre arrumada, como é que ela consegue falar sobre a floresta? Como se você só pudesse falar se morasse lá. Por acaso, a minha infância foi passada num ponto perdido da floresta. Então, tudo que eu escrevo tem algo a ver com essa recordação, onde eu morava numa casa que dava para o rio e o quintal, quando terminava o quintal, começava a floresta. Então, eu tenho tudo a ver com isso, né? É estranho porque presume-se que quem possa falar sobre determinados assuntos tem que ter um tipo até físico, né? Um preconceito isso, né? Mas, enfim, eu estou coordenada aqui com ela. Ela falou nas mulheres, né? Por acaso, eu estou terminando de escrever um livro que vai ser lançado aí deste ano sobre a artista plástica Auxiliadora Zuazo. Auxiliadora Zuazo é um mundo de criatividade e de posição política, através das suas xilogravuras, da condição da mulher aqui no Amazonas. Tanto que ela tem a série As Amazonas, que é belíssima. Tem a arte dela, uma arte de denúncia. Essa série Amazonas lindíssima. Ela tem textos também, que vão entrar no livro, textos dela, ela falando, né? E também eu considero a Auxiliadora Zuazo a primeira feminista daqui, artista, né? Artista cuja arte vai por esse veio, né? E os assuntos dela são da Amazônia, palafita, curumins e cunhantães, igrejinhas, beiras de rio. Então, eu estou assim encantada, já conhecia a obra dela. Essa memória, não tem essa... E esse livro, nós sonhamos esse livro de fazermos juntas, que nós éramos muito amigas, né? E, infelizmente, ela faleceu em 2021, né? Mas a promessa vai ser cumprida. E aí, já que a Leila adiantou, o que vocês estão produzindo agora, Laís? O que você está produzindo, trabalhando nesse momento? Estou me dividindo, mas parece que é uma coisa da mulher se dividir. Agora, a discussão social é uma outra história, mas, enfim, a gente sempre arranja um meio de querer fazer as coisas. E nisso
Tô tocando a série Orixás, que é algo que eu estou fazendo aos poucos, que quando eu tenho um insight para mais um, vou e faço. Suas mandalas estão naquela exposição lá no Sim. Palácio Rio Negro, né? Sim, estão lá junto com até a esse mês. exposição da AMAP. Isso. E, inclusive, vem novidades da AMAP por aí. Aí eu continuo lá no Formas, a gente está tocando o projeto Musicalidade Um minutinho, Poética. só para quem não sabe, a MAP é a Associação Amazonense de Artes Plásticas. Plásticos, cuja Artistas- fundadora isso. foi a Auxiliadora Zuazo. Zuazo. Tudo interligado. Olha aqui, tudo totalmente interligado. Isso. E assim, também eu continuo com a série das mandalas, porque eu estou querendo explorar, na verdade, artisticamente, sempre gostei de fazer muito isso com as artes plásticas, de explorar o lado A e o lado B do ser humano, porque a gente se apresenta nessa casca aqui e o que está por trás disso. Então, adiantando um pouquinho, serão obras que na claridade serão uma coisa e ao apagar das luzes ou sob a luz negra serão outra. Legal. Bem novidades. Por aí. Você, Sherme, pode adiantar alguma coisa do que você tem trabalhado agora? Projetos futuros? Eu vou participar agora dia 29 de setembro, a segunda amostra de arte indígena que acontece, né? Organizada pela Manaus Cultura Acupuntura, no Palácio Rio Branco. E eu estou fazendo uma parceria com a Reserva Gol, que é uma empresa de tênis, né? Que fez um projeto em São Paulo, eles trouxeram aqui para Manaus, então eu vou estar trabalhando com eles semana que vem. Estou produzindo a terceira revista de grafite, né? Para a gente ainda lançar esse ano. E vou participar de uma exposição que é a Amazônia Crio, que vai ser no Choque Cultural, uma galeria lá de São Paulo, que são só com artistas do Amazonas. Então, além de mim, vai estar eu, vai estar o Jânio Manoara, que é um cantor de rap, vai estar a Keila e outros artistas também. A gente vai estar expondo lá, pela curadoria da Virnalise. Legal. Ainda vou participar de um festival de muralismo, que é pintar um prédio lá em Fortaleza, que é o Festival Concreto, que acontece. Massa. E se vocês pudessem resumir o que só a arte, só a poesia, só o trabalho de vocês tem, como vocês resumiriam? Ai, ai. Ai, essa foi profunda. O que o meu trabalho Só, resume? o que só o seu trabalho tem, Só o o que meu só trabalho o texto tem? da Leila tem, o que só a arte da Laís tem, o que só o grafite da Sherme tem. Olha, a arte e o trabalho do artista, o artista é mutante. Ele não é nunca a mesma pessoa, né? E a exploração de temas diferentes, de formas, de maneira de você fazer. E tudo mudou com a tecnologia também, né? A expressão artística mudou completamente com a tecnologia. Por exemplo, agora eu presumo, Laís, que você também escreve pensando num outro suporte, né? Sim. Que seria o vídeo, a internet, né? E eu acho que o fundamental na minha obra é a persistência, né? Porque as artes visuais, elas chamam mais atenção. Você, sem querer, você olha. Um livro, você tem que ir numa livraria, comprar, pagar, abrir, e ele tem que ser muito atraente desde a capa até a primeira frase, que é a que chama a atenção, e a última, que é o que encerra a história, né? Então, são essas muito, muito importantes. Então, o livro, o suporte livro, é um desafio para o escritor. Ao invés das artes visuais, que tem mais, né? Aparece mais do que o livro. E você, Laís, o que só a tua arte tem? Só teu texto, tua poesia? Bom, eu acho que um exemplo já está aqui na capa desse livro, que inclusive a arte é minha. E é uma outra época, justamente o que a Leila estava falando, que a gente vai evoluindo como artista ou vai passando por tantas mudanças. Eu acho que a minha arte ela é fruto
muito das minhas inquietações. Eu acho que o artista, por si só, ele já é inquieto por natureza. E a arte acaba recebendo toda essa inquietação em forma de letras, em forma de cores, em forma de som. E é uma inquietação com alma, né? Porque não estou dizendo agora que o artista também é o Deus do Olimpo, mas ele costuma ter uma percepção diferente em vários aspectos do mundo, algo que o artista muitas vezes percebe e ali enxerga o belo ou uma forma para dar origem a algo interessante. Muitas vezes, uma outra pessoa com sentido, vamos dizer, mais pragmático para a vida não tem. Então, acho que a minha arte é uma mistura de inquietação e sonhos e utopia, por que não? Você, Shermi, que só a sua arte tem? Acho que elas falaram muito sobre o que a minha arte tem. Mas é isso, né? A gente está sempre em evolução. Tem uma citação do Salvador Dalí que ele tentou imitar um outro artista. E nessa caminhada toda ele imitar outro artista, ele se tornou Salvador Dalí. Sim. Então, a minha arte eu estou me inspirando em outros artistas, em outras pessoas, principalmente nas mulheres. Então, o que a minha arte tem são a força das mulheres. Todo o meu trabalho é tudo voltado para as mulheres, a força que nós mulheres temos. Perfeito. E para finalizar, eu gostaria que cada uma de vocês, indicassem outras artistas, de preferência amazônidas, que inspiram vocês, que vocês gostam do trabalho. Sim, eu sugiro a presença aqui nessa roda, na próxima roda, da Poliana, viúva do Thiago de Mello, que é poeta maravilhosa, uma mulher culta, uma mulher muito interessante e que eu admiro muito. Gostaria de vê-la nessa roda da conversa. Obrigada. E você, Laís? Eu sugiro a Francina Lira, que a gente tem muita coisa pelas mulheres, né? E ela que tem uma garra assim tão grande, que era alguém que as pessoas no começo não davam nada por ela, e há 12 anos está nesse cenário incentivando e reerguendo e mostrando justamente o talento de mulheres. Você, Shermi? Eu posso indicar, tantas mulheres vão me indicar, mas indicar a minha prima, que é a Thaís Cocama, que é uma artista do grafismo. Conheço a Thaís. Acho que ela é uma trabalho pessoa dela. totalmente forte, não só a presença, mas todo o conhecimento que ela tem sobre o grafismo dos povos daqui da região norte e também do Brasil todo. Então, acho que ela é uma pessoa incrível para estar aqui. Para estar aqui nessa roda. Olha, eu agradeço, muito obrigada a vocês por terem aceito esse convite. A gente quis trazer um pouco mais dessa diversidade de produção, né, de artistas amazônidas. Esse é o Poesia de Corpo Inteiro. Até o próximo programa.